Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Naquela mesma cidade havia também uma viúva que vinha até ele dizendo: Julga minha causa contra meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois disse consigo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, mas, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para que aconteça que ela não venha a molestar-me mais. Então o Senhor disse: Considerai o que diz este juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé à distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este foi para sua casa justificado, e não o outro. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Traziam-lhe também crianças para que as tocasse. Mas vendo isso, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Um homem de posição importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ao ouvi-lo, Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ao ouvir essas palavras, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Ao vê-lo assim triste, Jesus disse: Quão dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam isso disseram: Então, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: O que é impossível aos homens é possível para Deus. Pedro disse: Nós deixamos nossa casa e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou esposa, ou irmãos, ou pais, ou filhos por amor do reino de Deus, deixará de receber no presente muitas vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Jesus tomou consigo os 12 e lhes disse: Estamos subindo a Jerusalém, e ali se cumprirá tudo quanto está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios,
escarnecido, insultado e cuspido. E, depois de o açoitarem, tirarão sua vida, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava encoberto, e eles não percebiam o que ele dizia. Ao se aproximar ele de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam, para que se calasse, pois ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que ele fosse trazido. Quando ele chegou, perguntou-lhe: O que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente viu e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, dava louvores a Deus.